Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre comparações. Vira e mexe eu trago esse assunto aqui lá no Instagram porque eu acho uma coisa importante da gente estar sempre conversando, sempre pensando sobre isso, porque é uma coisa que pode sim destruir a sua relação com os livros e como aqui o meu objetivo é fazer com que você tenha uma relação saudável com a literatura e prazerosa, eu acho importante a gente revisitar determinados temas de vez em quando, para que a gente sempre esteja atento mesmo a como que a gente está levando a nossa relação com os livros. E essa questão de comparações é uma coisa que eu penso naturalmente na minha vida, não só com relação aos livros, mas também com relação aos livros e com relação a tudo mais, né? Porque as comparações, eu acho que você tem que elas são inevitáveis, né? A gente se compara mesmo, não adianta, mas a gente tem que estar alerta a como que a gente reage quando a gente percebe que a gente está fazendo essas comparações, porque você tem que estar com um emocional muito, assim, a terapia muito em dia, para que você faça com que essa comparação seja uma motivação para você ser melhor, porque a comparação ela pode servir de motivação também para você ser uma pessoa melhor, para você melhorar em alguma área da sua vida, nas leituras ou em qualquer outra área, mas assim, você tem que estar com a terapia muito em dia mesmo, para você não deixar que isso descambe ali para uma autodepreciação, para uma inveja, para coisas que são muito prejudiciais para a sua vida e para a sua relação com a literatura, trazendo aqui para o tema do canal, né, que é a literatura. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Quero a opinião de vocês também aqui nos comentários, tá? Eu quero que seja um papo mesmo, então, por favor, deixa as considerações de vocês aqui nos comentários, tá? E também se inscreva no canal, já vou pedir de uma vez, porque depois eu vou pegar uma linha de raciocínio aqui e não quero me interromper. Então se inscreve aqui no canal, é muito importante para mim, é uma forma de você me motivar, de você me apoiar para que eu continue fazendo conteúdo literário aqui para vocês, tá joia? Então não esquece de se inscrever e vamos bater esse papo então. Comparar é natural, como eu falei com vocês, a gente se compara mesmo, não adianta, na hora que a gente menos percebe a gente está se comparando. Por exemplo, você tá ali rodando o feed do Instagram e aí a galera com a vida perfeita, que a gente no fundo sabe que não é perfeita, mas a gente tá vendo ali, então aquilo faz a gente se sentir um pouco mal, pensar, nossa, mas eu não viajo tanto, eu não leio tanto, eu não tenho tanto dinheiro, eu não sou tão bonita, e a gente acaba fazendo esse tipo de comparação, sim, automaticamente a nossa mente faz isso, né? E isso é inveja, mas você já parou para pensar que o que nos leva ao sentimento da inveja é a comparação? Então, assim, é lógico que existe aquela inveja, assim, de você não quer que o outro tenha, né? E existe aquela inveja, tem gente que fala que não, né? Que só existe um tipo de inveja, mas eu acho que existe também aquela inveja no sentido de que, eu queria tanto ter, sabe? E de qualquer forma é ruim. Lógico que aquela inveja terrível, de você não pode ter, eu quero ter e eu não quero que você tenha. Isso, né, já chega a ser um problema que você deveria se tratar, tá? Se você sente isso, não é legal, não é normal, você deveria se tratar. Essa outra inveja de você ficar mal porque você tá vendo a vida perfeita do outro, ou que você imagina que seja perfeita, e você também queria ler tanto assim, um cabelo assim, um corpo assado, sabe? Esse tipo de inveja, ele também, a gente é levado a ter esse tipo de inveja pela comparação que a gente faz. E você já parou para perceber que normalmente a gente só se compara com quem tá melhor, né? Eu nunca me comparo com quem leu 0 livros no mês, eu me comparo com quem leu 20. E aí eu fico me sentindo uma porcaria de leitora, porque eu tô falando assim de uma forma geral, né? Porque, pelo amor de Deus, se a pessoa consegue, por que eu não consigo? Eu tenho que me esforçar mais, eu não sei o quê, sabe? Então, além de nos trazer o sentimento de inveja, a comparação também, como a gente normalmente se compara com quem tá melhor do que a gente, nos traz esse sentimento de desilusão, nos desmotiva mesmo.
e traz uma certa ingratidão também. Então você percebe que só aí a comparação nos trouxe dois sentimentos horríveis, que são a inveja e a ingratidão, porque a gente esquece de olhar aquilo que existe de bom, de positivo na nossa vida e a gente só se concentra naquilo que falta na nossa vida em comparação com a vida do outro. E aí, trazendo aqui para a literatura, que é o nosso papo aqui do canal. Quando eu falo que a comparação te desmotiva, nesse lance da comparação com o hábito da leitura de outras pessoas, isso pode ser assim crucial para a sua relação com os livros. Isso pode minar realmente, eliminar qualquer vontade que você tenha de ler, porque você começa a se comparar, como eu falei, com quem lê mais normalmente, a gente não se compara com quem lê menos, né? E aí você começa a se sentir desmotivado, você começa a se sentir fraco, incapaz, burro, sabe? Então, a gente tem que ter em mente, é chovendo molhado falar isso? Mas a gente continua se comparando e continua cometendo os mesmos erros, então eu preciso chover no molhado. Cada pessoa tem um ritmo de vida e tem um ritmo de leitura, né? Cada pessoa tem um tempo específico para ler, tem gente que tem mais tempo, menos tempo, tem gente que tem mais disposição, menos disposição, tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que a vida dá mais espaço para que a pessoa consiga ler mais. Tem gente que é mais organizada e isso faz com que você tenha mais tempo, por isso que eu também sempre falo da importância de você organizar a sua vida, porque a pessoa que ela é naturalmente mais organizada, e eu não falo de ter as coisas no lugar em casa não, mas de organizar a sua vida, a sua rotina mesmo. Essa pessoa, ela vai ter mais tempo de ler, né? Então assim, essa questão, e fora a velocidade de leitura mesmo, tem gente que lê mais rápido e consegue compreender, tem gente que precisa ler mais devagar, né? E isso é pessoal de cada um, sabe? Tem gente que consegue concentrar com barulho. Eu, por exemplo, eu leio aonde for, com barulho que tiver, pode estar rolando um samba aqui na minha frente, que eu tô lendo e eu tô concentrada naquilo. Meu marido já não é assim, ele precisa de silêncio, ele precisa de tudo caladinho, sabe? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, tem uma vivência, tem uma experiência de vida diferente, tem necessidades diferentes, facilidades também diferentes. Então, assim, você nunca vai conseguir equiparar ali o seu hábito da leitura com o do seu coleguinha, porque você é uma pessoa diferente daquele seu coleguinha, você tem uma vida diferente daquele seu coleguinha. Então, por mais que, mais uma vez, seja chovendo molhado, você precisa ter isso em mente quando você se pegar comparando. É o que eu falei lá no início do vídeo, porque se comparar, a gente vai se comparar. O problema é o que a gente faz quando a gente percebe que a gente está se comparando. Então, é necessário puxar essa rédea, sabe? De trazer para você, se trazer para a realidade, de falar, olha, eu sou uma pessoa diferente, eu não posso exigir que eu seja igual, que eu leia a mesma coisa, que aquela pessoa lia o mesmo tanto. E aí, na questão, eu falei, né, que às vezes a gente se sente mais burro. O que acontece também? Mais uma vez, quando a gente se compara, normalmente a gente se compara com quem está melhor, né? A gente segue nas redes sociais, ou deveria, né, seguir nas redes sociais, pessoas que nos inspiram. E pessoas que nos inspiram, elas estão um passo à frente da gente, seja no que for. Quando a gente fala em literatura, a gente se inspira em pessoas que a gente acha que tem um hábito mais consolidado, que tem tipos de leitura assim, mais substanciais, que entendem melhor aquilo que lê, pessoas que estão um passo à frente da gente nessa relação com a literatura. E se você se compara com essas pessoas, como que você quer estar igual se aquela pessoa está te inspirando, sabe? Você se sente inspirado por ela justamente porque ela está um passo à frente. Então, não encaixa, assim, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Ninguém nasce lendo
Aristóteles, né? Tem gente que fala que nasce, mas é mentira, não nasce, gente. Então você precisa de um caminho na literatura para você conseguir uma relação mais profunda, uma relação de mais entendimento mesmo com a literatura. E você não pode ter pressa nesse caminho, né? Você não pode querer que você saiu do zero ali, você começou a ler algumas coisas e você quer ler só Thomas Mann, porque o Stephen King já não serve. Não pode ser assim. Você tem que ser bonzinho com você também, sabe? Você tem que ser compreensiva. Eu sempre falo, eu incentivo que vocês busquem leituras mais substanciais, né? Que podem, de fato, trazer reflexões mais importantes para a sua vida, que tenha construções literárias ali mais complexas mesmo, para que você consiga ler coisas mais complexas cada vez mais. Mas eu não acho que isso é do zero, sabe? Do 0 ao 100. Eu acho que você precisa passar por todos os caminhos. Tem momentos que a gente precisa de leituras mais leves, mais bobas mesmo, sabe? E tudo bem com isso. Às vezes a gente vê lá um Instagram que a gente gosta muito e a pessoa só coloca autor muito cabeçudo lá, só coloca os grandes clássicos gregos e tal. Mas assim, gente, internet, né? Muitas vezes não é só aquilo ali. Às vezes a pessoa tá até lendo uma coisa mais levinha por fora, mas ela não quer mostrar aquilo ali, né? E ela tem o direito, às vezes, de não mostrar. Por isso que eu faço questão, às vezes, de trazer pra vocês, assim, a realidade. Olha, não tô... Os meus resumões aí do mês, vocês podem ver. Tem mês que eu leio um livro, né? Aí tem mês que eu leio um pouco mais. Mas é porque eu acho importante trazer para a internet essa realidade, que nem tudo na vida é Tolstói e Dostoiévski, sabe? Às vezes a gente precisa de uma Agatha Christie na nossa vida. Eu não acho que o prazer vem junto com a coisa de pouca qualidade. Eu acho que você pode ter leituras de qualidade, mas que são leituras de puro entretenimento, que vão te dar prazer e nada mais, né? Nada muito complexo. Eu não acho que você precisa ler porcaria, vamos dizer assim, para você se divertir, né? Mas tem sim livros mais leves, livros mais descomplicados, mais simples, que vão te divertir também. E se você fica nessa loucura de ter que ler só coisa assim que o seu influenciador preferido tá mostrando ali que tá lendo, e se ele só tá lendo Goethe, você vai pirar, gente, porque você tem um ritmo diferente, você precisa de determinar a sua própria relação com a literatura, sem ficar bitolado no que as outras pessoas estão fazendo. Eu acho ótimo que vocês se inspirem em outras pessoas que têm um hábito de leitura mais rebuscado, vamos dizer assim, né? Mas você não pode ficar preso só àquilo, você tem que ter aquilo como meta, talvez, sabe? Mas desenvolvendo o seu hábito com tranquilidade, respeitando o seu ritmo, a sua, até mesmo a sua capacidade mesmo, porque é tudo um caminho, né, que a gente vai construindo aí ao longo do tempo. Então, assim, esse tipo de comparação, né, que você faz com pessoas que te inspiram, ela pode ser muito positiva, até esse ponto que essas pessoas servem como uma meta para que você melhore o seu hábito da leitura. Mas se você quer atropelar o percurso aí, né, se atropelar nesse percurso para fazer algo que ainda não está no seu caminho ali, nas suas mãos fazer, aí vira uma comparação muito negativa. E agora eu vou dar uma revirada em tudo isso que eu falei, vou trazer um ponto aqui meio contraintuitivo, mas que eu também acho importante que vocês pensem com relação à comparação. Eu falei que normalmente a gente se compara com quem tá melhor, né? E a gente tem a gente se desmotiva porque a gente tá um passo atrás daquelas pessoas ali e tal. E normal, na vida cada um tá num ponto mesmo, isso é normal. Mas e quando nos raros casos a gente acaba se comparando com quem tá pior? Porque pode acontecer. É raro, mas acontece, né? Então, quando a gente se compara com quem tá pior do que a gente, quando nós somos a pessoa que estamos servindo de inspiração de alguma forma, isso também, esse tipo de comparação também é muito perigosa, porque pode nos levar à arrogância. A gente vê, às vezes, né, as pessoas, tem muita gente que tem uma
uma coisa assim contra clássicos, né? Um preconceito. E às vezes eu vejo as pessoas defendendo os clássicos, poucas, tá, gente? Graças a Deus, mas às vezes eu vejo e se colocando como seres superiores porque só leem clássicos, e aí também não é legal, né? Não é legal quando você se compara com uma pessoa e percebe que a pessoa tá um passo atrás, você querer esfregar isso na cara daquela pessoa. Olha como é que eu sou melhor do que você porque eu leio a Poética de Aristóteles e você tá lendo aí a Agatha Christie, né? Isso também não é legal. Então, esse tipo de comparação que leva à arrogância, a gente também tem que prestar muita atenção. Porque da mesma forma que eu falei aqui, né, que você tem que respeitar o seu caminho, sempre busque ler coisas melhores, mais substanciais, ler com mais profundidade. Eu defendo isso, mas é um caminho que você vai conquistando, né? Da mesma forma que você precisa se atentar a seguir esse caminho com calma, se você já está lá na frente nesse caminho, não olha para trás como se você nunca tivesse passado por ali, porque você já passou por ali, né? Não venha me dizer que não passou, porque você passou. Ai, mas eu leio Dom Casmurro desde os 12 anos. Eu li Dom Casmurro com 12 anos e não entendi porcaria nenhuma. Gostei da história em si, mas não entendi. Hoje em dia, quando eu releio, de vez em quando eu releio Dom Casmurro, eu tenho uma outra visão da história, muito mais completa, muito mais complexa, né? Eu tiro ali reflexões muito mais densas, porque realmente na nossa jornada a gente vai se aperfeiçoando e a gente não pode, quando a gente está mais à frente, olhar para trás com essa arrogância de que só o que eu leio presta, só eu que sei o que é bom, o que é mal, né? Você não gostou desse livro porque você é burro, lê direito, às vezes a gente até brinca, né? Mas é uma brincadeira. Mas tem gente que fala sério, né? Que impõe ali as suas regras porque se acha tão superior intelectualmente, porque lê coisas melhores, e aí também não é legal. E isso também é uma coisa que a comparação traz, né? Só que de um modo inverso, você se compara com quem tá pior do que você, vamos colocar assim. E isso também é uma coisa ruim. Ou seja, a comparação, normalmente, ela nos leva por caminhos ruins. Então, já que é inevitável que a gente se compare, eu acho que você perder sua energia tentando não se comparar é bobeira, porque eu acho que você vai perder essa guerra aí, você vai se comparar uma hora ou outra. Eu acho que o ideal é você colocar sua energia na forma que você reage quando você percebe que você está se comparando, né? Seja uma comparação que te gera uma inveja, que te gera uma ingratidão ou que te gera uma certa arrogância também. Você precisa rever tudo isso aí e voltar ali pro rumo. Afinal de contas, a literatura é uma coisa pra gente se sentir bem, né? É um lugar de refúgio na vida das pessoas. É um lugar de diversão, é um lugar de contemplação. Não é um lugar para trazer sentimentos ruins para ti, colocar numa posição assim que você se sente uma porcaria, ou para te colocar numa posição que você se acha melhor do que os outros, porque você não é, tá bom? Então, assim, tente ter esse olhar mais crítico para você mesmo quando você começa a se comparar. Porque já que é inevitável, a gente pode, né, ir contornando aí as circunstâncias aí dessa comparação. Enfim, não sei se eu falei, se deu para entender tudo que eu queria passar, mas como é um bate-papo, é uma coisa mais assim, sem roteiro mesmo, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado aqui do papo. Tá joia? Me conte aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso que eu falei. Um beijo e até o próximo vídeo.